nos auxiliar. Então, vamos começar. Aproveitar o máximo o tempo aí. Carlos, credor de... Vamos avançar até... Não vamos utilizar aquela técnica mais rápida. Carlos, credor de uma nota promissória, apresentou o documento para protesto no cartório de comarca distinta daquela indicada na praça de pagamento constante do título. O tabelião local recebeu o documento e lavrou o protesto. Posteriormente, o devedor alegou nulidade do ato, sustentando que o protesto deveria ter sido tirado apenas no local da praça de pagamento. Considerando o que dispõe o provimento número 149 sobre a competência territorial para a lavratura do protesto, avalie a alegação e assinale a alternativa correta. Letra A. O protesto só é válido na praça de pagamento indicada no título, sem exceção. Letra B. O protesto também pode ser lavrado no cartório do domicílio do devedor, facultada essa opção ao apresentante. Letra C. O protesto deve ser lavrado apenas na praça de pagamento, sendo vedada qualquer outra opção. Letra D. É obrigatório que o protesto seja tirado no cartório da comarca do credor. Letra E. O protesto fora da praça de pagamento só é válido se autorizado judicialmente. Muito bem. Para que nós possamos ter um aproveitamento bom aqui nos nossos estudos, nós precisamos fixar bem, fazer uma decomposição aqui do enunciado, para que nós possamos avaliar as alternativas de uma forma coerente, do ponto de vista lógico. Então, vamos lá. Carlos é um credor. Tá? O título de crédito em questão aqui é a nota promissória. Apresentou o documento para protesto no cartório de comarca distinta daquela indicada na praça de pagamento constante do título. Esse é o cenário, né? Nós temos um credor, nós temos uma nota promissória e nós temos a apresentação do documento de protesto numa comarca distinta daquela indicada na praça de pagamento constante do título. O tabelião local recebeu o documento e lavrou o protesto. Posteriormente, o devedor alegou nulidade do ato, sustentando que o protesto deveria ter sido tirado apenas no local da praça de pagamento, considerando o que dispõe o provimento 149 sobre a competência territorial para a lavratura do protesto, avalie a alegação e assinale a alternativa correta. Em termos de decomposição de enunciado, nós temos um credor, nós temos um título de crédito que é a nota promissória, nós temos a apresentação dessa nota promissória para protesto numa comarca, num cartório de comarca distinta daquela indicada na praça de pagamento constante do título. Tanto o credor quanto o tabelião local demonstra aqui o enunciado que ambos entenderam que não haveria problema aqui, né, da apresentação desse documento em comarca distinta daquela indicada na praça de pagamento constante do título. Tudo bem? Então, o tabelião recebeu, lavrou o protesto. Posteriormente, o devedor alegou a nulidade do ato, sustentando que o protesto deveria ser tirado apenas no local da praça de pagamento. O enunciado ele não esclarece qual foi o critério que o credor utilizou e o tabelião também utilizaram para a aceitação dessa apresentação desse título de crédito, dessa nota promissória, numa comarca distinta daquela indicada na praça de pagamento constante do título. Tá? O devedor apresentou uma tese, uma antítese, né, no sentido de que só poderia ser lavrado o protesto no local de pagamento. Então, agora, diante dessas duas teses, o examinador nos convoca a identificar qual é a alternativa que corresponde à alternativa correta. O protesto só é válido na praça de pagamento indicada no título, sem exceção, lembrando que toda resposta aqui ela não pode ser dada de forma genérica, porque cada título de crédito tem as suas características. O protesto só é válido, então nós estamos falando da nota promissória, esse protesto,
só é válido na praça de pagamento indicada no título, sem exceção? Letra B. O protesto também pode ser lavrado no cartório do domicílio do devedor, facultada essa opção ao apresentante. Letra C. O protesto deve ser lavrado apenas na praça de pagamento, sendo vedado qualquer outra opção. Letra D. É obrigatório que o protesto seja tirado no cartório da comarca do credor. E letra E. O protesto fora da praça de pagamento só é válido se autorizado judicialmente. Aí agora eu passo a bola para vocês. Qual é que vocês acham que tem mais chance? Quem já está comigo desde o dia 1º de agosto já sabe de alguns cacuetezinhos aí do examinador, né? Muito bem. Eu ia falar que esse examinador é da Bahia. Faz uma Ele homenagem na gosta, Bahia, né? ele gosta de uma letra B. Se a gente não sabe qual é, a gente chuta na B, né? Exatamente. Então, A vamos, B, professor. vamos de letra A B? B. O Isso, B. protesto também pode ser lavrado no cartório de domicílio do devedor, facultada essa opção ao apresentante. Alguém discorda? Então vamos todos na B, né? Opa! Valei-nos, examinador. Olha lá. O protesto também pode ser lavrado no cartório do domicílio do devedor, facultada essa opção ao apresentante. Então, nós teríamos duas hipóteses, né? A apresentação no domicílio do devedor ou na praça de pagamento. Vamos ver o que a fundamentação traz para a gente. Texto de lei do provimento 149. O documento hábil a protesto judicial é aquele que caracteriza a prova escrita da obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, devendo ser lavrado e registrado no lugar da praça de pagamento, constante das cambiais, dos títulos de crédito ou a indicada nos documentos de dívida, facultada a opção pelo cartório da comarca do domicílio do devedor. Aqui nós temos uma proposição genérica, né? Não vi nenhuma observação aqui relativa especificamente a este ou aquele título de crédito. Então, isso empresta para nós uma convicção de que nós temos essas duas opções, segundo o artigo 356 do provimento 149. O documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza a prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, devendo ser lavrado e registrado no lugar da praça de pagamento constante nas cambiais, regra dos títulos de crédito, ou, regra número 2, indicada ou a indicada nos documentos de dívida, facultada, né, a opção pelo cartório da comarca do domicílio do devedor. Então, temos aí a alternativa correta. Quem pode ler a 23 para a gente? Por favor. Posso ler, professor? Ô, Marli, muito obrigado. Você sempre nos salvando. 23. Em processo de recuperação judicial, foi necessário lavar protesto falimentar contra empresa de grande porte com sede no município vizinho. O credor apresentou o título no cartório de sua cidade, mas o tabelião informou que, por se tratar de protesto falimentar, o procedimento deveria seguir a regra específica quanto à competência territorial, não podendo ser feita em qualquer cartório. O credor discordou, argumentando que poderia escolher o local que fosse mais conveniente. Considerando o disposto no provimento 149, avalie a conduta do tabelião e assinale a alternativa correta. A. O protesto alimentar pode ser lavrado em qualquer cartório de protesto do Estado. B. O protesto falimentar deve ser lavrado no cartório da comarca do principal estabelecimento do devedor. C. O protesto falimentar é sempre lavrado no domicílio do credor. E D. O protesto falimentar pode ser feito em cartório do foro do contrato. Agora o assunto é protesto falimentar.
Qual é a alternativa? Obrigado, Marli. Depois eu peço para você ler a fundamentação para nós. Deixa eu baixar mais um pouquinho, tem mais uma alternativa, né? A gente deixou de fora. Estava aparecendo. O protesto falimentar depende de autorização judicial para definir o local. Eu voto com o examinador. Letra B também. Muito B bem, também. muito bem. B de bola. O protesto falimentar deve ser lavrado no cartório da comarca do principal estabelecimento do devedor. Muito bem. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Você pode ler para nós, por favor, Marli, a alternativa indicada como correta e depois a fundamentação. Letra B. O protesto falimentar deve ser lavrado no cartório da comarca do principal estabelecimento do devedor. A Muito bem. fundamentação é o artigo 356-A, caput, do provimento 149/2003 do CNJ. Aspas. O protesto falimentar deve ser lavrado no cartório de protesto da comarca do principal estabelecimento do devedor, contendo a notificação do protesto, a identificação da pessoa de que recebeu. Fecha aspas. Então, são duas questões, né? Estabelecimento do principal devedor e identificação da pessoa que recebeu a notificação. Muito bem observado, Marli. Muito bem observado. Às vezes a gente só foca num aspecto, né, que é o principal estabelecimento e não foca na questão da notificação aqui, que exige a identificação da pessoa que recebeu. Muito bem observado. Quem pode ler a 24 para a gente? Posso ler, professor? Por favor, Renata, nos auxiliando também. Ricardo Tabelião tentou entregar pessoalmente a notificação do protesto falimentar, mas a pessoa que a recebeu recusou-se a assinar o documento. Diante dessa situação, Ricardo questionou se poderia realizar intimação por edital para prosseguir com o procedimento. Considerando a previsão normativa específica sobre o protesto falimentar, e as hipóteses para a utilização de edital, avalie a conduta correta e assinale a alternativa correta. Letra A. A intimação por edital não é admitida em protesto falimentar. Letra B. Apenas após 3 tentativas frustradas é permitida a intimação por edital. Letra C. A intimação por edital depende de autorização da Corregedoria Geral de Justiça. Letra D. É possível intimar por edital quando não for obtida a identificação de quem se recusou a assinar a carta registrada ou documento equivalente. Letra E. A intimação por edital só pode ocorrer em casos de endereço inexistente. Muito bem, Renata. E agora, né? Houve a tentativa de entrega pessoal, né? Entregar pessoalmente a notificação do protesto alimentar, mas a pessoa que recebeu recusou-se a assinar. Então, o Ricardo questionou se poderia realizar a intimação por edital para prosseguir com o procedimento. Então, B. letra B. D de dado. Dado. D de dado. Muito bem, Lana. E vocês? E os demais? Eu também vou de D. Letra D. Muito bem. Letra D. Pode ler, por favor, para a gente? Quem está lendo para a gente é o Henrique? Não, quem está lendo? Renata? Sou eu, Ah, professor. Renata. Gabarito letra D. É Muito bem. possível intimar por edital quando não for obtida a identificação de quem se recusou a assinar a carta registrada
ou documento equivalente. Fundamentação. Artigo 356-A, parágrafo único. Nas hipóteses em que a notificação pessoal do protesto não lograr obter a identificação de quem se recusou a assinar a carta registrada ou documento idôneo equivalente, o tabelião poderá realizar a intimação do protesto por edital. Muito obrigado, Renata. Autorização direta, né? Vamos para 25. Por gentileza, quem pode ler para a gente? Vou fazer a leitura, professor. Obrigado, Denis. De nada. Fernanda, advogada de um credor, apresentou cópia de sentença condenatória transitada em julgado para protesto no cartório de protesto do foro da ação judicial. O tabelião verificou que o devedor residia em outro município e que havia previsão normativa determinando competência territorial específica para esse tipo de protesto, além de requisitos documentais adicionais. Considerando as regras aplicáveis, avalie a situação e assinale a alternativa correta. A. O protesto de sentença condenatória deve ser lavrado no cartório do foro da ação. B. O protesto pode ser feito em qualquer cartório do Estado. C. O protesto deve ser lavrado no domicílio do credor. D. O protesto pode ocorrer no local da praça de pagamento. E. O protesto deve ser lavrado no tabelionato da comarca do domicílio do devedor, com exigência de documentos específicos. Muito bem. Nós estamos falando, então, de protesto de sentença condenatória transitada em julgado. O examinador costuma gostar desse tipo de questão, né? O tabelião verificou que o devedor residia em outro município e que havia previsão normativa determinando competência territorial específica para esse tipo de protesto, além de requisitos documentais adicionais. O que vocês acham? Letra E. Letra E. Letra E. O protesto E. deve ser lavrado no tabelionato da comarca do domicílio do devedor com exigência de documentos específicos. Interessante, né? A letra A aqui deve ser lavrado no cartório do foro da ação. Isso é coisa danada para deixar a gente em dúvida no momento da prova, né? Altamente importante. Denis, por gentileza, leia para a gente a alternativa apontada como correta e a fundamentação. O protesto deve ser lavrado no tabelionato da comarca do domicílio do devedor, com exigência de documentos específicos. Fundamento artigo 356-B. O protesto de sentença condenatória, a que alude o artigo 517 do CPC, deverá ser feito sempre por tabelionato de protesto da comarca de domicílio do devedor, devendo o tabelião exigir, além da apresentação da cópia da decisão transitada em julgado, certidão do respectivo juízo apontando o trânsito em julgado, o valor atualizado da dívida e o fato de ter transcorrido o prazo para pagamento voluntário. Muito bem, obrigado, Denis. Muito importante, né? Depois de... Lembrar lá que o prazo do pagamento voluntário é o prazo de 15 dias úteis. Yes. Muito bem, Denis, muito bem lembrado. Então, não basta, né, a cópia da decisão transitada em Do julgado. CPC, né? Do CPC? Isso mesmo, CPC. Certidão do respectivo juízo apontando o trânsito em julgado. Vem assim que chega a ser assim absurdo a gente errar esse tipo de questão. Esse é o tipo de questão que a gente erra por preguiça de ter lido, né? Porque é muito simples, a resposta tá aí, tá clara. Aí cai, puta, aquela dúvida se é do foro da ação, né? Ah, meu Deus do céu. Então, essa aí, se cair, a gente não perde, né? Então, Outra questão também, né, professor? Colocar que o protesto pode ser após o trânsito em julgado, independente do prazo de pagamento, né? Então, muito bem lembrar também que observado. tem a questão do... Tem que aguardar o prazo do pagamento voluntário, né? Muito obrigado. Essa questão também, Denis, já que a gente está fazendo essa, é a questão do valor atualizado da dívida, né? De repente pode cair uma questão solicitando se o protesto de sentença judicial, né, transitado em julgado, é feito pelo valor nominal da sentença, se há necessidade de avaliação.
né? Quem é que faz a atualização? Então, esse é um ponto bem importante também, tá? Muito legal essa questão, gostei. Quem pode ler a próxima para nós? Obrigado, Denis. Sétima questão. Posso ler? Por gentileza, Henrique. Luiz Credor solicitou a desistência de um protesto por meio eletrônico, utilizando certificado digital válido. No mesmo dia, outra parte interessada apresentou requerimento de cancelamento presencial, com documentos que comprovam a extinção da obrigação. O tabelião questionou se havia diferença procedimental entre os dois pedidos e qual deveria ser priorizado. Considerando o provimento número 149 de 2023, avalie a situação e assinale a alternativa correta. Letra A. Deve ser priorizado o pedido presencial, pois é mais formal. O pedido eletrônico só é válido se repetido presencialmente. C. Ambos os pedidos são válidos, desde que preencham os requisitos legais. Letra D. A desistência e o cancelamento são atos idênticos e seguem os mesmos requisitos. Letra E. Apenas o pedido de cancelamento pode ser feito presencialmente. Muito bem, obrigado, Henrique, por enquanto. Olha, a melhor maneira que eu vejo de nós fazermos uma retenção satisfatória de uma questão como essa é nós fixarmos muito bem o enunciado. Quando a gente fixa bem o que está sendo perguntado, fica mais fácil de fixar o que está sendo respondido. Então, olha só, nós temos duas situações aqui distintas, né? Nós temos um credor que solicita a desistência de um protesto por meio eletrônico, utilizando certificado digital válido. No mesmo dia, outra parte interessada apresentou requerimento de cancelamento presencial com documentos que comprovam a extinção da obrigação. O tabelião questionou se havia diferença procedimental entre os dois pedidos e qual deveria ser priorizado. Considerando o provimento 149, avalie a situação e assinale a alternativa correta. Qual é a que vocês acham que está correta? Vou nascer. Eu também, seria certo. Muito bem. Ó, desistência e cancelamento não são atos idênticos. Qual é a diferença, candidato, entre desistência e cancelamento de protesto? A A desistência é desistência, quando você coloca um título para protestar e antes que haja o protesto ou até a intimação, você desiste. E o cancelamento é quando já ocorreu o protesto do título e você quer cancelar. O Muito, re- muito bem, Lana, é isso mesmo, tá? A gente sempre tem que ter cuidado, né? Pode ser, para quem já conhece o procedimento, para quem já está estudando, é bem tranquilo. Mas para quem não conhece, está chegando de paraquedas, não estudou muito bem, às vezes pode vir alguma perguntinha numa alternativa a respeito da titularidade do ato, da legitimidade para a prática do ato. Então, por exemplo, quem não está nem sabendo que desistência é antes do protesto, pode ser surpreendido, né? Eventualmente por uma pergunta que para nós que já estamos com conhecimento básico chega a ser ridícula, mas para quem não está, que é quem é que pode pedir a desistência, né? A desistência é uma prerrogativa do credor, ou o devedor, em algumas hipóteses, também pode pedir a desistência. Esse é o tipo de questão que, para quem conhece a matéria, chega a ser absurda, mas para quem não conhece, já treme nas pernas. E é a mesma coisa em relação ao cancelamento, né? De quem é a legitimidade para pedir o cancelamento. E tem uma questão, inclusive, que foi definida jurisprudencialmente, né? Quem é que tem que pedir o cancelamento? Parece que é uma coisa muito simples de você responder quando se trata da desistência, né? Quem é que vai pedir a desistência? É o credor,
né? O protesto não se concretizou, é ele que desiste dessa prerrogativa. Mas e o cancelamento? É uma obrigação do devedor ou do credor? Né? E talvez até Devedor. muito bem, Pamela, muito bem. E existe até uma questão preliminar que nós precisamos perguntar em relação a isso, qual é a condição essencial para que o cancelamento possa ocorrer? Anuência do credor. A anuência do credor. E tem uma condição anterior, que é o pagamento. Mas eu pergunto para você, Pagamento dos emolumentos. pagamento dos... Muito bem, Lana, nem tinha lembrado dos emolumentos. Mas o pagamento dos emolumentos, o pagamento do título, né? Sim, E sim. a apresentação da carta de anuência. Então, não é uma resposta assim tão simples, né? Essa questão do credor Lembrando que é ou a carta de anuência ou o título, né? ou o título. Isso é O uma coisa livro, né? muito O livro esquecida. do protesto. É. Muitas vezes a gente acha que mesmo com o título é necessário ter a carta de anuência, né? Então, não necessariamente. Se tiver o título também, cancela. Muito bem, muito bem. Então, qual é a alternativa correta? Para mim é C. Ambos os pedidos são válidos desde que preencham os requisitos legais. Deve ser priorizado o pedido presencial, pois é mais formal. O pedido eletrônico só é válido se repetido presencialmente, absurdo. A D, a desistência e o cancelamento são atos idênticos, não são. Apenas o pedido de cancelamento pode ser feito. Com certeza, eu voto com a relatora. Vamos lá? Sim, muito bem. Que esses acertos nos abençoem no momento da prova. Quem está lendo é você, Lana. Você pode ler a alternativa correta e a fundamentação? Acho que é o Denis. Ah, é o Denis? Perdão. Não, não sou eu, não. Acho que foi o Henrique. Ah, é o Henrique. Ele saiu, né? Por isso que eu... Não, estou aqui. Ah, tá ali, sim. Saiu Desculpa. da minha tela. Você pode ler, Henrique, por favor? Ambos, letra C, a resposta, o gabarito. Ambos os pedidos são válidos desde que preencham os requisitos legais. Fundamentação, artigo 357. A desistência do protesto poderá ser formalizada por meio eletrônico, com a utilização de certificado digital no âmbito da ICP Brasil, ou de outro meio seguro disponibilizado pelo tabelionato ao apresentante, autorizado pela respectiva Corregedoria Geral de Justiça. Artigo 359. O cancelamento do protesto pode ser requerido diretamente ao tabelião, mediante a apresentação pelo interessado dos documentos que comprovem a extinção da obrigação. Muito bem, é isso mesmo. Então, olha que interessante. Obrigado, Henrique. A desistência do protesto pode ser formalizada. Aqui tem um acréscimozinho, né? Poderá ser formalizada pelo meio eletrônico, né? Com a utilização de certificado digital no âmbito da ICP Brasil. E agora, é o único meio em que pode ser feito? Não. Existe autorização de que algum outro meio seguro disponibilizado pelo tabelionato ao apresentante, desde que autorizado pela respectiva corregedoria, tá? E também o cancelamento do protesto pode ser requerido diretamente ao tabelião, mediante a apresentação pelo interessado dos documentos que comprovem. Então, aqui nós temos, de um lado, a desistência, de outro lado, o cancelamento. Muito bem. Aqui, deixa só eu fazer uma divisãozinha aqui que faltou. Ah, vamos lá. 360. Os tabeliões de protesto podem fornecer, por solicitação dos interessados, certidão da situação do apontamento do título. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de saber se alguém se dispõe a responder para a gente o que é apontamento. O que é apontamento no âmbito do protesto?
É o recepção ingresso do do título, título análise e para recepção do protesto. Eu falei junto com alguém. Andresa, fala, depois a Edeni fala. Pode ser? Tá. É o ato da apresentação do título de dívida ou outro documento para protesto. Mas alguém faltou um elemento central na sua resposta, Andresa. A Um Edeni, elemento? Acho que é a prenotação, né? mas faltou um nomezinho aí. Não, Maria, não. Edeni, você quer falar? O apontamento do título é a recepção, é a análise e recepção do título que foi apresentado. Está faltando um conceito central no conceito de apontamento. Alguém arrisca? Não seria intimação, professor? Não, começa com uma sílaba. Eu vou falar a primeira sílaba. Pro. Protocolo? Apontamento corresponde ao conceito de protocolo, tá? É porque eu, Agora, eu falei prenotação no sentido de isso, protocolo, mas aí tá certo. eu digo no sentido assim de que todos vocês colocaram elementos corretos. Quer dizer, no momento do protocolo você faz uma qualificação, né? Então, não está errado. Nenhuma das respostas está errada. Falou em prenotação, eu já me toquei na hora que você estava falando. Mas o conceito que nós precisamos ter na ponta da língua numa arguição é protocolo. Então, certidão do apontamento do título dos protestos lavrados e não cancelados, individuais ou em forma de relação. 361. Professor, então, Pode no falar. prazo protocolado o título, ainda dentro do prazo de pagamento, antes do protesto, pode ser emitida a certidão? Não vejo. Mas que tipo de certidão que você está falando? A certidão sobre o título. Qual foi o título apresentado a protesto? Vamos supor, eu sou um terceiro e quero saber se no nome daquela pessoa tem algum título apresentado no cartório. Só vai ser emitido a certidão dos atos protestados ou também dos títulos apresentados e ainda pendente de pagamento, por exemplo, nesse interstício. A Desculpa, pergunta eu errei a do, palavra. a pergunta do Denis, ela é absolutamente procedente com base na análise que a gente faz do artigo 360. O artigo Como 360 o senhor falou do protocolo, aí me gerou essa dúvida, entendeu? Se as certidões seriam só de títulos já protestados ou se poderia ser emitida uma certidão em nome de uma pessoa que tenha um título apresentado a protesto, mas ainda que não foi lavrado o protesto. Essa é a minha dúvida só. nós Eu creio que essa relação que se refere a esse artigo aí é a que é enviado para muito bem. o Serasa, para o Exatamente, que é a certidão em AV. forma de relação, né? É. Essa pergunta, Denis, que você fez, ela decorre de uma percepção que a gente tem da própria redação, né? Qual seria essa percepção? Nós temos aqui, ó, que tabelinhas de protesto podem fornecer autorização, por solicitação dos interessados, certidão de situação do apontamento do título. Essa é a primeira situação. Você entendeu? Respondendo a sua pergunta. Se nós Sim, sim. colocássemos um ponto depois do título e tirássemos todo o resto, a sua pergunta seria, a resposta seria positiva ou negativa? Talvez seria positiva, mas eu agora pensando um pouco melhor aqui, eu acredito que não seja possível emitir uma certidão de um título não protestado. Olha, vamos fazer a análise por exemplo, assim, Denis, se nós levássemos, vamos fazer uma reflexão. Se nós, por exemplo, assim, uma pessoa tem direito de saber se existe um título protocolado contra ela antes do protesto, se ela não foi notificada? Olha a pergunta. Eu posso me dirigir ao tabelionato de protesto e exigir a informação de se há ou não algum título protocolado contra mim? Se eu disser, Creio que oi? sim. Aí acho que seria possível.
Exatamente. Então, o que está dizendo ali? O tabelião pode fornecer, por solicitação dos interessados, certidão da situação do apontamento. Ora, uma certidão de situação do apontamento vai incluir a informação do protesto? Se eu estou pedindo uma certidão de situação do apontamento, eu estou pedindo uma certidão que me diz como, se há ou não o apontamento, né? Mas é o seguinte, vamos visualizar as hipóteses do artigo 360. Ela permite que seja emitida uma certidão da situação do apontamento do título, primeira hipótese. Uma certidão dos protestos lavrados, segunda hipótese. E não cancelados, outra hipótese. Individuais ou forma de relação. Então, nós não temos como, a partir da leitura do caput do artigo 60, concluir que não é possível a emissão de uma certidão de situação de apontamento do título. Eu entendo que qual é a sua... onde você ancora a sua dúvida, né? Que, poxa, né, foi feito um protocolo de um título, né? Então, não existe um protesto feito. Qual seria, né, o interesse? Porque ali diz o interessado, solicitação dos interessados, né? Qual seria o interesse de alguém em querer uma certidão que simplesmente informe se um título foi protocolado ou não? Como que vocês responderiam essa questão? O examinador solta essa, né? Candidato, diga para mim se é possível obter no tabelionato de nota uma certidão que informe a situação do apontamento do título. Nós sabemos que o nosso conceito de apontamento é sinônimo de protocolo. Vocês responderiam que sim ou que não para esse examinador? Com base na letra do artigo 360. Os tabeliães de protesto podem fornecer, por solicitação dos interessados, certidão de situação do apontamento do título. Como é que eu sustentaria que não? Com base em quê? Talvez nesse caso só seria possível se fosse do próprio devedor, né? Eu percebi a sua preocupação ali, né? Qual seria o interesse, né, em geral, de alguém pedir esse tipo de certidão? Mas aqui o 360 resolve essa questão também. Ele diz por solicitação dos interessados. Quem seria o interessado? Né? Uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver, ela vai ter que demonstrar um vínculo de interesse nessa informação, né? Vamos lá. Perfeito. Obrigado, professor. Eu achei interessante a sua pergunta, porque levantou aspectos aí no 360 que eu nem tinha percebido, sabe, Denis? Muito legal mesmo. Um exemplo, assim, um credor, olha que hipótese esdrúxula, mas ela pode acontecer. Um credor, um grande, né, empresário que tem milhares de títulos, né, manda para protesto uma porção. Mas por um erro, seja do funcionário, por um erro técnico, ele perdeu o controle dos títulos que ele mandou e ele mandou um título indevidamente. Esse título, procedimentalmente falando, está ainda na fase do protocolo, no mesmo dia do protocolo. E agora, como é que ele faz para saber se esse título foi enviado para protesto ou não? Ele vai ao tabelionato e pede essa informação. Como é que você obtém, de modo geral, em termos de princípios, como é que você obtém informações a respeito de dados objetivos contidos no acervo ou dentro já do procedimento do protesto? É através de certidão. Ou imagina-se que o tabelião, para quebrar o galho do empresário, vai lá fazer uma verificação dos 1.200 títulos que ele mandou para ver se um está lá ou não. Isso é feito através de certidão. Então, nós temos mais uma opção aí, né, de certidão de situação do apontamento de título. Tudo bem? 361. Os tabeliões de... nosso intervalo é 19h55. Como a gente começou bem atrasado,
nós vamos avançar um pouquinho mais, tá? E depois a gente faz um intervalozinho. Porque embora, né, a gente tenha começado atrasado, e talvez o intervalo não se justificaria, mas eu, particularmente, já estava num processo de concentração antes de começar a live, e vou precisar, assim, de uns minutinhos, até mesmo porque eu quero organizar rapidamente as questões, já estão organizadas, mas eu quero deixar num formato bem legal para a gente ver da resolução 35, tá? Então, vamos finalizar isso aqui, vamos fazer algumas questões, vamos dar um intervalozinho aí de 10 minutos para a gente poder, ou melhor, até um intervalozinho de 15 minutos, tá? Depois, se necessário, os colegas tiverem interesse, a gente pode ficar um pouco mais, para avançar um pouco mais também na resolução 35. 361. Os tabeliães de protesto podem protestar perdão. Os tabeliães de protesto podem prestar a qualquer pessoa que requeira informações e fornecer cópias de documentos arquivadas relativas a protestos não cancelados. Pegando carona nas colocações do Denis, olha que interessante. Aqui no 361, quando o legislador, no caso aqui, né, o CNJ, estendeu a legitimidade a qualquer pessoa para requerer informações, ele não incluiu a situação do apontamento do título, vocês perceberam? Ó, os tabeliães de protesto podem prestar a qualquer pessoa que requeira informações e fornecer cópias de documentos arquivados relativas à situação de apontamento do título? Não. Cópias de documentos arquivados relativos a protestos não cancelados. Tudo bem? E os protestos cancelados, nós sabemos que não podem ser objeto de certidão. Artigo 362. Os pedidos de informações simples ou complementares, de certidões e de cópias podem ser realizados pela internet, bem como atendidos e expedidos pelos tabelionatos por meio eletrônico, mediante assinatura eletrônica. 363. Das certidões não constarão os protestos cancelados, salvo por requerimento escrito do próprio devedor ou por ordem judicial. 364. Sempre que a homonímia puder ser verificada com segurança a partir de elementos de identificação que constem dos assentamentos, o tabelião de protesto expedirá certidão negativa. 365. As certidões individuais serão fornecidas pelo tabelião de protesto de títulos no prazo máximo de 5 dias úteis. Olha o prazo, né? As certidões individuais serão fornecidas pelo tabelião de protesto de título no prazo máximo de 5 dias, mediante pedido escrito ou verbal de qualquer pessoa interessada, abrangendo período mínimo de 5 anos. Isso cai com muita frequência. Um período mínimo de 5 anos anteriores ao pedido, salvo quando solicitado período maior ou referente a protesto específico. Tem uma coisa importante aqui que que o examinador pode... Candidato. Existe uma classificação relativa a certidões de protesto que leva em consideração a quantidade de títulos que estão sendo solicitados naquele protesto. Qual é essa classificação? Olha que perguntinha cabulosa. Para respondê-la, a gente precisa voltar aqui um pouquinho. Olha só. Nessa, o examinador não vai pegar a gente. Onde foi que nós lemos aqui, né? Deixa eu ver uma coisa. Isso aqui não é de hoje, né? Não, não é de hoje, não. Nós sabemos que... foi aqui numa fundamentação.
Deixa eu já voltar, que eu adiantei demais. Que, inclusive, a Lana fez uma observação ali, Lana, sobre a certidão que a gente encaminha para o Serasa, não é verdade? A certidão que a gente encaminha para o Serasa, que modalidade de certidão ela se inclui? É uma certidão individual? Relação. Muito bem. Agora eu pergunto para você, aqui no 365, está abrangida a certidão por relação? Não. Muito bem. E o examinador pode nos pegar aí, né? Primeiro, pedir para distinguir, aí a gente já pode tropeçar, né? Que existem certidões individuais e certidões por relação. E num segundo Inclusive, momento, quando são muitas, o prazo é até maior. Só esqueci qual é o prazo, mas é. eu não me recordo de cabeça qual é o prazo, mas só nós já sabemos que não está vinculado ao prazo de 5 dias úteis. Então, ponto bem importante. 366. Decorridos 30 dias contados da expedição, os tabeliães de protesto ficam autorizados a inutilizar as certidões caso o interessado não compareça para retirá-las no tabelionato, ou onde houver, no serviço de distribuição. Circunstância que deverá ser informada ao interessado no ato do pedido. 367. Na localidade onde houver mais de um tabelionato de protesto de título, deverá ser organizado, instalado e mantido a cargo deles um serviço centralizado para a prestação de informações e fornecimento de certidões. Interessante, né? Sempre que a gente ouve a referência a respeito do protesto, fala-se na necessidade de você manter um serviço de distribuição. Aqui nós estamos verificando não seria necessariamente um outro serviço, mas uma outra atribuição. Na localidade onde houver mais de um tabelionato de protesto, deverá ser organizado, instalado e mantido a cargo deles um serviço centralizado para prestação de informações e fornecimento de certidões. Mas nós sabemos que a exigência da 8935, inclusive, é que eles organizem a cargo deles um serviço de distribuição. Então, isso aqui é algo que a gente precisa ficar atento também, tá? A exigência de que se Esse tenha. aí não seria um SEMPROT estadual? Não, porque Eu diz já assim, vi isso aí, eu também não entendi. Na minha cabeça era um SEMPROT estadual, que é diferente de um distribuidor, né? sabe por que eu acho que não, Lana? Porque aqui está dizendo só na localidade onde houver mais de um tabelionato de protesto de título. Né? Olha para o Então, senhor ver que interessante o parágrafo primeiro aí. vamos lá. Esse serviço será custeado pelos próprios tabeliães, preferencialmente no mesmo local, mas também funcionar o serviço de distribuição, tá certo dele. Ressalvado o repasse das tarifas bancárias e dos correios para os usuários que optarem pela prestação por essa via de atendimento, além do pagamento dos emolumentos, custas e contribuições. Então, dentro do que o Denis sinalizou aqui para a gente, essa atividade ela tem a ver com o serviço de distribuição somente o preferencialmente no mesmo local, mas é perfeitamente possível que seja em outro local, né? E sendo no mesmo local, não são atividades necessariamente vinculadas, são atividades distintas. Muito interessante isso aqui, né? Então, esse serviço será custeado pelos próprios tabeliães, preferencialmente no mesmo local onde também funcionar o serviço de distribuição, ressalvado o repasse das tarifas bancárias e dos correios para os usuários que optarem pela prestação por essa via de atendimento, além do pagamento dos emolumentos, custos e contribuições e das despesas previstas em lei. Parágrafo 2º. Os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal deverão propor a extinção dos ofícios de distribuição. Os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal deverão propor a extinção dos ofícios de distribuição de títulos e outros documentos de dívida para protesto que foram criados antes da promulgação da Lei 9492. Muito bem. Então, vamos resolver essa questãozinha aqui. Quem pode ler para nós? A 28.
Que é exatamente porque agora com o Semprot não tem mais a necessidade do cartório distribuidor, né? Que faz agora esse serviço, né? Lana, foi bom você ter tocado nessa situação. Olha aqui, ó. Aqui está dizendo que os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Só um instantinho, gente, só deixa eu atender uma situação aqui. Muito bem. Olha só, o parágrafo 2º diz o seguinte: os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal deverão propor a extinção dos ofícios de distribuição de títulos e outros documentos de dívida para protesto que foram criados antes da promulgação da 9492. O parágrafo 2º, ele não acabou com os ofícios de distribuição, tá? Isso é uma coisa muito importante. Eu achei bem legal a Lana ter tocado nesse assunto. Por quê? Porque as finalidades são completamente distintas, né? O Semprot, ele tem uma finalidade, isso, Lana, foi muito legal você ter tocado nesse assunto. Quando nós estudamos de maneira assim, da maneira como nós estamos fazendo, nós nos deparamos com alguns conceitos, né? E às vezes a prática traz alguns elementos assim diferenciadores. E um deles é o seguinte: o volume de títulos protocolados no tabelionato de protesto oriundos do Semprot é quase 90%, ou até mais, né? Ou seja, o volume de títulos protocolados no balcão é irrisório. Então, o Semprot, ele tem uma sistemática. Eu fui diretor do IEPTB aqui, eu sou ainda diretor do IEPTB aqui no estado do Pará. Então é o seguinte, o que que acontece? O instituto, ele tem um papel fundamental no tabelionato de protesto. Por quê? Porque o instituto, o IEPTB, faz a captação de títulos. Isso é muito pouco falado, e não por outra coisa, senão por desconhecimento, né? Então, hoje, os Semprotes estaduais, eles têm empresas contratadas para irem atrás, para captarem clientes para o protesto. Então, existem muitos convênios, por exemplo, com prefeituras, com concessionárias de energia elétrica, que são feitos diretamente pelo Semprot. E o Semprot, então, manda para as serventias os protocolos. Então, eu vejo que a Lana está falando uma coisa que é da nossa realidade, que é o papel do Semprot, né, na captação e na vida das serventias. Porém, nós estamos aqui falando de uma outra situação, uma outra determinação legal, que é a necessidade de que os tabeliães de protesto, onde houver mais de um, tenham um serviço de distribuição. Aí nós vamos precisar conjugar uma ideia. Mas espera lá, professor. Um serviço de distribuição numa cidade que tenha mais de um tabelionato de protesto só faz sentido se as pessoas forem fazer o protocolo pessoalmente, né? Então, é feito o protocolo e ali é feita a distribuição para esse ou para aquele ofício. Mas o ofício de distribuição também faz a distribuição dos títulos oriundos do Semprot. Então, por isso que nós não podemos, pelo menos até esse momento aqui, imaginar que ou a Lei 9492, ou o provimento 149, ou a Lei 8935 tenha extinguido os ofícios de distribuição, tá bom? Então, vamos deixar isso bem, ficar bem atentos em relação a isso. Então, mas, professor, aqui o parágrafo 2º falou em extinção. Extinguiu aqueles que foram criados antes da 9492. Tá? Inclusive, Só uma existiam... curiosidade, Pedro, já Tá que você bom. foi presidente do Não. IPTB, Eu fui carregador de cópula. Membro do Conselho Fiscal. é, mas me fala, o CEPROT na capital, né? Que, digamos assim, que lá tem vários cartões de protesto, ele distribui. Porque, por exemplo, no Terra Santa só tem um cartão de protesto. Aí é claro que é o CEPROT que manda, certo? Mas na capital, o Semprot, ele manda para a distribuição, e a distribuição é que faz essa equidade
e qualidade e quantidade, né? É É isso ela que mesmo. faz, ele que faz essa triagem? Exatamente, Lana. Onde tem mais. Isso aí a gente vai fazer uma reflexão, não por conta da lógica e da necessidade. É claro que o Instituto já poderia mandar a coisa sorteada, né, para os cartórios corretos. Mas é que é o seguinte: outra coisa que a gente precisa distinguir. Eu não fui diretor do SEMPROT, eu falei até, eu estou esclarecendo uma coisa que eu falei de maneira equivocada. Eu fui diretor do IEPTB, que é o Instituto de Protesto, que é o responsável pelo protesto. Seria mais ou menos como a correlação que existe entre o CNB e o SENSEC, né? Então, quando nós estamos falando de CNB, nós estamos falando do órgão que cuida do SENSEC. Quando nós estamos falando do IEPTB, nós estamos falando do órgão responsável pelo SEMPROT. Nós temos que entender, Ana, que o papel reservado ao SEMPROT é a integração das serventias, é a recepção do título, tanto é que o título ele não é considerado recepcionado pelo protesto quando ele é distribuído pelo SEMPROT. O SEMPROT tem a função de mandar para o cartório, e é no cartório que a magia acontece, tá? Então nós temos que ter em mente que essa atividade do SEMPROT não revogou a 8935, que determina a existência de ofício de distribuição. Da mesma forma como não revogou aqui o provimento 149, quando ele manda, né? Aqui, especificamente, ele fala, né, onde também funcionar o serviço de distribuição, porque o serviço de distribuição não foi extinto. O que foram extintos foram os anteriores a 9492, tá bom? Gente, então deu 8h30. Vamos dar 15 minutinhos aí, tá? Voltamos às 8h45 para estudar um pouquinho de Resolução 35. Tudo bem? Muito grato.